Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa quinta aula da revista Gente que Deu Glória a Deus. Então, na primeira aula nós vimos a primeira parte, que foi uma introdução onde nós apresentamos a história de felicidade e perpétua, ou como alguns têm a tendência em colocar perpétua e felicidade por causa da posição delas em relação ao martírio, né, a bravura, embora as duas tenham sido muito corajosas, mas a grande heroína, segundo o Justo Gonzalez, seria de fato perpétua. E apresentando a história delas duas, nós chegamos à conclusão de que elas foram verdadeiros mártires, né, da igreja cristã, né, sendo fiéis a Deus e por meio da sua fidelidade, né, em detrimento do sofrimento, elas glorificaram a Deus. O nome de Deus foi glorificado por meio da bravura dessas mulheres. Então, na aula de hoje, nós vamos partir dessa perspectiva, fidelidade, né, o nome de Deus sendo glorificado por meio da fidelidade dos seus servos diante mesmo das circunstâncias adversas, que é exatamente o caso de Mesaque, Sadraque, Abednego e também do profeta Daniel, como exposto no seu livro. Então vamos dar continuidade. Então nós vamos iniciar, irmãos, a partir do primeiro tópico, que é uma fase muito difícil. Então, se os irmãos observarem a história do povo de Deus desde o Antigo Testamento, sempre foi uma história composta por muitos momentos marcantes. E quando eu falo marcantes, eu digo momentos de grande alegria, né? Mas também de momentos de perseguição, momentos em que o povo de Deus se afasta do Senhor e o Senhor, por esse motivo, vos envia outros povos que servem como disciplina do Senhor para trazer o seu povo ao arrependimento. Então há sempre essa dinâmica na história do povo de Israel no Antigo Testamento, né, o povo de Deus no Antigo Testamento, que é essa dinâmica de altos e baixos, de momentos de fartura, momentos de paz e momentos de dificuldade, sempre relacionado com essa ideia da aliança e de como o povo se comporta diante das exigências da aliança, né, que o Senhor fez com o seu povo. Então, os eventos que sucedem à criação, no caso a queda e a promessa de Deus de preservar uma descendência para o nascimento da semente da mulher, como exposto lá em Gênesis 3,15, mostram os grandes feitos de Deus em favor do seu povo. Então o Senhor vem trabalhando. Então nós temos o dilúvio, nós temos o chamado de Abrão, nós temos o êxodo, né, do Egito, entre tantos outros momentos marcantes na vida do seu povo. Mas dentre tantos momentos, dois foram especialmente duros e pesados, que é a queda do Reino do Norte para a Síria, em 722 a.C., e a queda do Reino do Sul para a Babilônia, em 587 a.C. A Babilônia foi especialmente usada por Deus para julgar as nações, inclusive o seu próprio povo, no caso aqui a nação de Israel, a tribo de Judá, ou de acordo com a divisão ali, né, Judá, o Reino do Sul. Mas a seu tempo, o Senhor também julgaria a própria Babilônia, né, como descrito lá em Jeremias 50, 51. Isso demonstra que Deus, ele não só está ciente das coisas que ocorrem no mundo e no universo, mas que Deus, ele é soberano sobre tudo e todos, ou seja, sobre todas as coisas que acontecem. Nada escapa ao domínio de Deus, né? Eu ouvi esses dias um teólogo falando em um vídeo sobre o breve catecismo e assina embaixo o que ele diz, né, quando a história da redenção não é um plano B de Deus, mas já fazia parte do plano de Deus essa história, né? Então Deus, ele não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva, mas ele, de alguma forma que a gente não consegue compreender, todas essas coisas que ocorreram, né, elas fazem parte de um plano
de Deus que a gente não compreende, né? A verdade é essa. Então, há coisas na Escritura que a gente não tem como explicar de forma que seja, vamos dizer assim, satisfatória, né? Porque de fato são verdades que estão apresentadas na Escritura, mas que a gente não tem uma resposta que seja satisfatória, né? Que atenda muitas vezes a nossa lógica, mas simplesmente a lógica que vem de Deus, né? Que é de Deus, então que nós não compreendemos. Então Deus, ele utilizou nações para afligir o seu povo, para chamá-los novamente à comunhão, né, ao arrependimento, por amor à sua aliança. Então, nesse tópico, nós vimos um subtópico que é desafio e aprendizagem. Então, o Senhor estendeu sua mão contra seu povo por causa de sua desobediência. Em meio a essa situação caótica, Deus levantou homens tementes ao seu nome e testemunharam por meio de sua fidelidade. Então, o texto nos demonstra aqui a figura de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são seus nomes hebreus. Os três últimos conhecidos como Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Esses jovens, segundo alguns autores, irmãos, tinham entre 14 e 17 anos, eles eram muito jovens, na época em que esses fatos que estão descritos em Daniel ocorreram. Então, mesmo sendo tão jovens, eles não se contaminaram, né? Se você pega o início do texto, os primeiros capítulos, mostra que eles não se deixaram ser seduzidos pelas iguarias da Babilônia. Então, mesmo diante de um ambiente, né, externo que poderia seduzi-los ou mesmo influenciá-los de alguma forma, até por imposição, mas eles se mantiveram fiéis e usufruíram da graça do Senhor também por haver a compreensão, mesmo de pessoas subordinadas a Nabucodonosor, né, para que se mantivessem fiéis a esse propósito. Então, no Novo Testamento, nós temos uma passagem similar a essa de Daniel, que é em Atos 5, 27 e 32, quando os apóstolos eles são desafiados a não mais ensinar sobre o nome de Jesus. E aí, há uma frase que é comumente dita nas igrejas, né, às vezes não tão vivida, mas muito falada, que é quando Pedro, ele afirma diante das autoridades, né, que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós devemos obedecer às autoridades, desde que as autoridades sejam fiéis ou estejam nos exigindo algo que esteja de acordo com a santa lei de Deus. A partir do momento que eles nos exigem algo que vai contra a lei de Deus, então o nosso compromisso com os servos do Senhor é obedecer à lei do Senhor e não às autoridades, porque as autoridades se corrompem. Um segundo subtópico é essa questão da soberba sob a soberania de Deus, falando obviamente da soberba de Nabucodonosor ou mesmo da própria Babilônia em si, né, que era uma potência e por isso usufruía de um status e se enxergava de forma muito elevada. Então, ela é descrita como uma grande Babilônia, né? Em Apocalipse, essa figura também vai aparecer, Apocalipse 14:8, 18:2. Na época de Nabucodonosor, a Babilônia havia se tornado o centro econômico e bélico do mundo conhecido, ou seja, ela era muito rica, né? E também tinha um poder de guerra, um poder de opressão muito grande. Contudo, como o nosso texto nos demonstra, nada escapa ao propósito de Deus, né? A Babilônia não é uma exceção. Vamos para o nosso segundo tópico. A fé é provada pelo fogo. Então, o rei decide construir uma estátua de ouro gigantesca. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai ver que essa estátua tinha aproximadamente 30 metros de altura e 3 metros de largura. Exige que todo o reino a adore, no caso o rei, né?
Aparentemente, o rei queria desafiar o sonho e a interpretação relatadas no capítulo anterior, que é o fato que ocorreu antes, quando ele teve uma visão, um sonho, e procurou alguém que o pudesse que pudesse dar-lhe o sonho e interpretar o sonho. E aí é quando surge Daniel na história, interpretando o sonho de Nabucodonosor. Então, ao que parece, essa estátua seria uma afronta, né, à interpretação do próprio sonho que ele havia tido. Então, contrariando a ordem do rei, 3 jovens não se curvam diante da estátua, que são Mesaque, Sadraque e Abednego. Certamente, quando vocês assistirem essa aula, se você não tiver assistido os outros 3 vídeos que eu postei sobre esse assunto, vai surgir a pergunta onde estava Daniel. Então, eu vou deixar um cardzinho aqui, um linkzinho aqui em cima, onde você pode clicar depois e assistir ao vídeo onde eu explico essa questão sobre onde estaria Daniel no momento em que essas coisas ocorreram. Mas o fato é que esses 3 jovens, né, eles não se submetem, não se curvam diante da estátua do rei. Então, diante da severa sentença, os jovens se mantiveram firmes e confiantes no Senhor. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Senão, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, essa foi a resposta desses jovens diante da ordem do rei de se curvarem diante daquela estátua. O martírio de felicidade, né? Um exemplo que eu já falei no outro vídeo, mas que essa aqui na verdade é uma outra felicidade, que não aquela felicidade que esteve com Perpétua. Essa felicidade aqui que você pode encontrar no livro Intervenções de Deus na História, do reverendo Hernandes Dias Lopes, ela viveu antes de Perpétua e da outra felicidade. Mas a história dela também ilustra muito bem esse momento que Mesaque, Sadraque e Abednego passaram. Então, essa história aconteceu aproximadamente em 161. Então, essa mulher cristã, que tinha 7 filhos, felicidade, ela foi denunciada ao prefeito de Roma e levada às autoridades. Tentaram fazer que ela se demovesse de sua fé, porém ela disse bravamente ao seu inquiridor: viva, eu te vencerei. Então o seu inquiridor respondeu: eu te mato. E ela disse: morta, vencer-te-ei ainda mais. A coragem, né? A ousadia de felicidade ao abrir a boca e responder dessa forma. E o fato, irmãos, é que o que aconteceu é que os 7 filhos dessa mulher foram mortos diante dos olhos dela. Depois que mataram todos os seus filhos, ela deu graças a Deus. Observem, ela deu graças a Deus por Deus lhe dar o privilégio de ter 7 filhos com coragem de morrer pelo Senhor Jesus. Depois que seus filhos foram mortos, ela também foi decapitada após grande suplício e grande sofrimento. Então, a história de felicidade, essa felicidade aqui também, ela lembra muito assim, a ousadia desses jovens ao se dirigirem a Nabucodonosor. É uma sentença de morte, não tenha dúvida, mas tanto eles tiveram coragem, né, ousadia de se pronunciarem e se mantiveram firmes diante daquela afronta que seria prostrar-se diante de uma imagem, né, dedicar a sua adoração a uma imagem, dando um testemunho, né, da fidelidade para com o Senhor, fidelidade à aliança. Então, assim, muito antes de felicidade, 3 jovens demonstraram confiança inabalável no Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há. O rei, mais uma vez, teve que reconhecer a grandeza do Deus de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, porque o Senhor os livrou da fornalha de fogo. Eles glorificaram a Deus, irmãos, no momento mais adverso de sua vida e tinham completa consciência e tranquilidade
para descansar na soberana providência do verdadeiro Deus, a quem adoravam e serviam, qualquer que fosse a sua decisão. Então eles colocaram diante do rei, olha, nós não vamos nos dobrar diante da imagem, né? Se o Senhor quiser nos livrar, Ele poderá nos livrar a hora que quiser. Também, se Ele não quiser, Ele não quis, né? Mas ainda assim vamos nos manter firmes diante dessa exigência do rei e não vamos nos prostrar, porque ainda que venhamos a morrer, essa foi a vontade do Senhor. Ele não quis nos livrar, mas querendo nos livrar, Ele pode e Ele fará. O excessivo calor matou os próprios homens do rei. Isso quer dizer que, de fato, a fornalha ela estava bem quente, né? Os servos do Senhor, porém, foram guardados e assistidos por um quarto homem. Quem era o quarto homem, né, da fornalha? E aí existe muita discussão com respeito a esse assunto. Alguns intérpretes vão identificá-lo com Cristo. Então seria que nós teríamos uma cristofania, né? Quando essa aula foi dada na igreja, né, a gente conversou e debateu um pouco sobre essa questão, sobre quem seria este quarto homem. E aí eu gostaria de apresentar algumas possibilidades aos irmãos, né? Então, o comentário africano na página 1023 afirma o seguinte: Nabucodonosor não poderia reconhecer a pré-encarnação do Filho de Deus, por isso o descreveu como um anjo ou um ser divino. O Senhor aqui cumpriu sua promessa e aí ele cita o texto de Isaías 43, 2 e 3. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador. A Bíblia Brasileira de Estudos, ela traz a seguinte afirmação: não há necessidade de buscar uma identificação exata dessa quarta pessoa na fornalha. E vale lembrar que Nabucodonosor não é nenhum teólogo confiável. O importante é que há o reconhecimento de que o Deus dos judeus agiu e os salvou, se mostrando mais poderoso do que Nabucodonosor. Eu tenho uma tendência, particularmente, a concordar com esse pensamento da Bíblia brasileira. Creio que quem escreveu foi o próprio Luiz Saião, né, essa nota. O pastor Luiz Saião, muito conhecido, uma pessoa de grande respeito no mundo acadêmico, na igreja brasileira. Então eu tenho uma tendência também a pensar, eu acho que é indiferente, né, se nós tínhamos ali uma cristofania, embora seja possível, ou um anjo de fato que o Senhor havia mandado para dentro da fornalha para preservar a vida desses jovens. Para mim, o ponto importante é o seguinte: Deus os salvou, Deus os guardou. Então eles confiaram no Senhor, disseram que se o Senhor quisesse, os guardaria. Caso o Senhor não quisesse livrá-los da fornalha, eles iriam morrer, mas ainda assim confiantes no Senhor. E o fato é que o Senhor os guardou dentro da fornalha, né, não permitindo que nem a roupa deles viesse a ser queimada. Então, para mim, eu tenho uma tendência a concordar com essa afirmação, né, ou essa proposta da Bíblia Brasileira de Estudos, entendendo que o importante não é quem estava, mas o que foi feito em relação àqueles jovens, né? O que o Senhor fez em relação a esses jovens? O Senhor os guardou. Então, para mim, o importante da passagem é muito mais isso do que propriamente quem estava dentro da fornalha com eles. Muito tempo depois, aí estamos no terceiro tópico já, né, soberania, vida e morte. Então, muito tempo depois desse episódio, mas com a mesma confiança, o apóstolo Paulo ele declarou: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou seja, somos propriedade do Senhor, irmão. Nós somos humanos e certamente quando estamos passando por dificuldades, por apertos, temos uma tendência muitas vezes a fraquejar e a não confiar de forma
completa, vamos dizer assim, na providência do Senhor. Lembrando que a sua providência nunca se afasta de nós. Não é só no momento de aperto como esse. Então, nós somos cercados pela providência do Senhor. A sua providência sempre tem nos assistido, né? Então, às vezes, quando o Senhor quer, Ele age pela sua providência de forma extraordinária. Mas Ele está sempre trabalhando, né? Então, a nossa vida está nas mãos do Senhor e a nossa vida pertence ao Senhor. Então, independente de se vamos viver ou morrer, somos do Senhor, seja na vida ou seja na morte. Todo cristão, irmãos, é chamado para glorificar a Deus em vida por meio do seu testemunho. Deus faz com que todas as coisas cooperem ou contribuam para o bem de seu povo, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 28. Por isso devemos ser confiantes e responder com fé, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. O próprio Tiago, que é irmão do Senhor, que tem uma epístola, né, escrita no Novo Testamento, ele nos ensina que toda a nossa vida está calcada na vontade soberana de Deus. E aí o texto ele é bem explícito, ele diz assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, essa é a nossa postura, né? Por exemplo, quando a gente se planeja para fazer alguma coisa, saber que a nossa vida está diante do Senhor, né? E que Ele fará o que lhe parecer melhor, né? Segundo a sua grande sabedoria, aquilo que Ele já planejou, né, fazer para conosco. Então, não somos donos de nós mesmos, né? Então, nós glorificamos a Deus quando entendemos isso, que a nossa vida ela deve estar pautada pelo Senhor e que não há acasos, não há surpresas para o Senhor, mas Ele tem feito cada coisa de acordo com o seu propósito, né? Não há nada acontecendo de forma aleatória, abrupta ou que possa se dizer desconhecida ou destituída da autoridade ou sob a autoridade do Senhor, né? Então, seja na vida, seja na morte, nós somos servos do Senhor e Deus ele é soberano diante de todas as coisas. Há casos extremos, nem sempre o Senhor irá livrar seus servos da morte, né? Como foi o caso das duas felicidades, perpétua e tantos outros que durante a história da igreja e ainda hoje ou muito antes tiveram suas vidas cortadas, né? por se manterem firmes na lei do Senhor, né? Mas nós devemos confiar e ser fiéis até a morte. Deus, em sua sabedoria, fará o que lhe parecer útil, né? E dentre todos os livramentos possíveis, nós podemos descansar, porque o Senhor já nos livrou daquele, irmãos, que seria o pior dos piores, ou é o pior problema da humanidade, que é a morte eterna. Então, o Senhor nos livrou da morte eterna. Então, as demais coisas são para o Senhor coisas muito simples. Conclusão, irmãos. Somente a fé na soberana vontade de Deus pode trazer confiança no enfrentamento das adversidades. Então, se nós não tivermos essa certeza que Deus ele é soberano, Ele está dirigindo a história, certamente ficará muito difícil, diante das dificuldades, nos mantermos firmes no Senhor, né? Firmes, confiantes no Senhor. Então nós devemos ter um foco, nós devemos entender que de fato Deus ele é soberano, que Ele governa todas as coisas e que Ele fará todas as coisas conforme a sua vontade. Ainda que não consigamos entender, as ações de Deus na história apontam para um final bom. Crer no seu amor paterno faz toda a diferença no enfrentamento das provações. Nós glorificamos a Deus não só pelos muitos livramentos possíveis de ser vistos, ou seja, aquilo que nós reconhecemos porque é tão explícito que fica
muito claro que o Senhor está nos livrando, né? Seriam aquelas manifestações da providência do Senhor que são muito claras, muito evidentes, mas por nos ter livrado da condenação eterna, né? Então, algo futuro que a gente já experimenta no presente, mas que de uma vez por todas só experimentaremos na eternidade. Aplicações. Então, como tem sido o seu testemunho cristão, né? Você tem confiado, tem demonstrado essa confiança no Senhor? As pessoas lhe reconhecem como sendo alguém que entrega a sua vida, todas as suas questões ao Senhor. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, irmãos, perfeitos, mas nós temos nossas dificuldades, nossas fraquezas, mas as pessoas têm de fato reconhecido que nós buscamos confiar a cada dia, a cada momento na providência. Confiamos que o Senhor, Ele é de fato nosso providente, né? Ele tem provido todas as coisas, né? Todos os meios para que os seus planos sejam cumpridos em nossas vidas, mesmo quando as coisas vão mal e nós não entendemos as coisas como tem acontecido e o porquê acontece dessa forma. Então, quais desafios você tem enfrentado no seu trabalho, na escola, na universidade, com a família, com os amigos, então, na sua vida cotidiana, né? Como é que você tem, quais são os desafios que têm aparecido, né? Muitas vezes, pessoas próximas que têm imposto algumas limitações a você, por você ser cristão, ou de fato, muitas vezes, perseguição aberta por causa da fé. Então, diante desses desafios, irmãos, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele certamente fará o melhor e certamente o seu nome será glorificado por meio do nosso porte cristão. E aí chegamos a uma pergunta, né? Como nós podemos glorificar a Deus diante dessas coisas? Então, essa é uma pergunta que, na verdade, ela demanda uma reflexão, uma introspecção, que os irmãos parem, reflitam, e como é que nós podemos glorificar a Deus por meio da nossa fidelidade. Então, há muitas formas, né? Os irmãos podem enumerar diversas nesse momento, mas sendo confiantes no Senhor, dando testemunho de que de fato confiamos na sua providência, né, diante das dificuldades e em situações de aperto, tendo a certeza de que, ainda que as coisas não estejam caminhando como nós gostaríamos, mas certamente as coisas terminarão como o Senhor planejou, né, e que os seus planos não podem ser frustrados e que no final de tudo, né, mesmo diante das circunstâncias, o Senhor nos conserva em paz e o Senhor, Ele nos estará, ou melhor, Ele está conosco passando por todos esses problemas, por todas essas dificuldades. Ele nos prometeu que não nos deixaria só e que nós podemos usufruir de uma paz que o mundo não conhece, de uma paz que o mundo não pode usufruir, porque o mundo não o conhece, e por não conhecê-lo, e por não fazer parte do seu povo, por não fazer parte da sua aliança, o mundo não pode usufruir dessa paz, né? Porque essa paz é somente dos eleitos, somente do seu povo. Então, que o Senhor nos dê coragem, irmãos, para enfrentar as adversidades e que possamos glorificar ao Senhor pela nossa fidelidade, por nossa firmeza nos momentos de aperto, nos momentos de dificuldade, sabendo que somos vacilantes, mas que o Senhor há de nos dar graça para sermos fiéis e glorificarmos o seu santo nome, por meio do nosso bom porte, por meio da nossa firmeza, por meio da nossa fidelidade, né? Que só é possível, obviamente, pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, dos seus méritos, da capacitação do Espírito Santo que Ele nos dá. Então, que o Senhor
nos abençoe e que o seu nome seja glorificado por meio de nossas vidas. Deus abençoe.